Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar de outro tema muito importante, que é o teste do HPV, principalmente quando o teste do HPV vem positivo. Então muitas pacientes falam dos exames de rotina, né, o exame preventivo, que é a coleta do Papa Nicolau, e a gente pode hoje em dia, no mesmo momento, fazer a coleta do teste do HPV. E o que acontece? Na população brasileira, nós temos 53% das mulheres positivas para HPV. E, ao longo da vida, 80% de risco de contaminação pelo HPV. Só que, em 2 ou 3 anos, a imunogenicidade, que é a imunidade da paciente, consegue combater esse vírus e a maioria das pacientes negativam o HPV depois de algum tempo. Vocês podem perceber que só 35% são HPVs de alto risco, 18 outros tipos de HPV, e na população a gente tem 46% de HPV negativo. Nos últimos anos, a proporção de pacientes com aquelas lesões precursoras de câncer não mudou muito comparado com as pacientes que de fato tinham cânceres mais agressivos. E a gente acredita que nos próximos anos, em virtude do aumento da cobertura vacinal de HPV, muito provavelmente nós vamos ter mais lesões pré-malignas e menos casos de câncer mais agressivo. Porque tanto pelo rastreamento mais efetivo com a coleta dos testes de HPV, como também pela vacinação que tem menor risco de progressão de uma lesão pré-maligna para câncer. Em relação aos fatores de risco, o principal que eu tenho para falar para vocês é que todos esses fatores, como início da vida sexual mais precoce, múltiplos parceiros, têm a ver com a contaminação pelo HPV. E outros elementos como tabagismo, radiação, também obviamente podem contribuir, mas é muito raro uma paciente desenvolver um câncer de colo de útero e não ter tido o contato, a contaminação pelo vírus do HPV. Obviamente, a grande maioria das pacientes, mais de 99% que se contaminam pelo HPV, não vão desenvolver um câncer e nem mesmo uma lesão pré-maligna. Mas é importante sabermos que precisa quase que necessariamente ter a contaminação para desenvolver esse tipo de lesão. Em relação aos anticoncepcionais, embora nós saibamos que eles diminuem em 50% o risco de câncer de ovário, em 30% o risco de câncer de útero, que é o câncer de endométrio, eles infelizmente aumentam sim o risco de desenvolvimento de câncer de colo do útero, mas naquelas pacientes que já têm o HPV de alto risco. Em relação à microbiota vaginal, muitas pacientes perguntam: será que um corrimento de repetição pode aumentar o risco de me contaminar pelo HPV? E de fato, sim. Aqui vocês podem perceber que as pacientes hispânicas, negras e latinas está nesse mesmo grupo. A proporção de uma flora diversa que tenha menos lactobacilos, que esse azulzinho, acontece mais nessa população. E isso, a longo prazo, desprotege a região do colo do útero a patógenos, incluindo o HPV. Então, nessa figura, vocês podem ver que nesse grupo 4 que eu estou falando, dessa flora vaginal com anaeróbicos facultativos, que é um tipo de bactéria, existe maior transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e de vaginoses, e isso pode sim aumentar o risco do vírus adentrar no epitélio e contaminar células basais, que é aquele tecido que realmente aloja o HPV e a longo prazo pode, de fato, sofrer mutações e ocasionar um câncer de colo de útero. Dependendo do tipo de HPV, ele pode ficar mais escondido ou ele pode se mostrar mais presente, com uma carga viral mais alta. Então, por exemplo, o HPV 18, geralmente, ele tem uma latência longa e, às vezes, ele tem casos de falso negativo na coleta. O HPV 16 é mais exuberante, carga viral mais alta, se mostra mais presente nos exames e, embora acreditamos que nós precisamos de 10 anos desde a contaminação do vírus até desenvolver um câncer, nós já temos estudos mais recentes
que mostram que talvez não seja necessário tanto tempo. Isso tem muito a ver com a imunidade da paciente. Por exemplo, uma contaminação por Covid pode piorar a imunidade da paciente, e também nós sabemos que tem grupos virais que causam lesões mais iniciais ou mais avançadas, não necessariamente passando por todas as etapas das alterações pré-malignas. Então, nesse slide vocês podem ver que, de acordo com o tipo viral, existe um maior risco, no caso de persistência viral, do desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas. Então, por exemplo, o HPV-16, que é o mais agressivo, nós temos mais de 40% de risco de um NIC3, que é uma neoplasia intraepitelial cervical do mais alto grau, ao longo de 5 anos de contaminação. Então, menos do que aqueles 10 anos que a gente pensava inicialmente. Então, esse tempo, de fato, depende da agressividade do tipo viral e, obviamente, da carga viral. Nós sabemos que não necessariamente precisamos de vários tipos de vírus para ocasionar um câncer. Às vezes, um tipo viral, como o HPV-16, ele pode ser suficiente para a transformação neoplásica. E, de fato, mais da metade das pacientes que desenvolvem o câncer de colo de útero tem apenas um tipo viral. E vocês podem ver aqui, em especial, o HPV-16, que, de fato, isso aqui em 100 mil mulheres, é aquele que mais se associa com a progressão neoplásica. Em relação ao papel da vacina com as pacientes com HPV positivo, embora que se fale que a vacina não negativa o vírus, muitas vezes ela diminui a carga viral e, a longo prazo, pode diminuir a latência daquele vírus, que é aquele período de contaminação. Então, mesmo que a paciente faça uma vacina e não negative o vírus, existe menos probabilidade de lesões associadas àquele vírus, ou mesmo a progressão de uma lesão pré-cancerosa para câncer. Fora que a longo prazo existe maior respaldo da imunidade da paciente para conseguir combater e eliminar aquele vírus, negativando o teste do HPV. Aqui vocês podem ver que, de acordo com os países, as regiões do mundo, na verdade, nós temos uma prevalência diferente de HPV, e aqui, por uma questão de flora vaginal, como eu expliquei para vocês, não só a multiplicidade de parceiros, mas principalmente a flora vaginal pode sim predispor à contaminação com os tipos de HPV de alto risco. Então, além da localidade que mora a paciente, tem essas questões hormonal, dieta, número de parceiros, que também pode contribuir na variação da contaminação pelo HPV. E, geralmente, essa taxa de reinfecção pelo HPV, que muitas pacientes perguntam, olha, será que se eu estou com o mesmo parceiro e eu estou com HPV negativo e eu positivo, será que necessariamente houve uma traição? Então, existe pelo menos 8% de reativação viral. Alguns estudos chegam até a 40% de reativação viral. Então, é possível sim uma paciente que esteja com o mesmo parceiro positivar e não tem outras pessoas envolvidas nessa história. Porque uma queda de imunidade pode ocasionar uma proliferação viral e a paciente voltar a positivar. As vacinas são muito importantes, por tudo isso que eu falei para vocês, elas vão prevenir a contaminação, mas se a paciente já teve a contaminação, vão diminuir a carga viral e em todos os aspectos elas vão prevenir a progressão neoplásica. E as pacientes que já receberam a tetravalente no esquema incompleto devem receber também doses de nova valente, mas mesmo se elas completaram o esquema da tetravalente, que é a vacina que está disponível no SUS, seria importante, se possível, receber também a vacina nonavalente, porque as duas se complementam para proteção contra vários tipos de HPV. Muito obrigado, gente. Até a próxima.